Então a gente viu isso também, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Então a igreja é uma só. Então se a igreja é uma só... Tá, é o contrário, isso aqui. Pronto. Se a igreja é uma só, há de se falar em igrejas, no plural? Mas a Bíblia fala. Era uma pegadinha. Por quê? Existe então essa outra dimensão. Até agora falamos sobre a dimensão universal. Já está gravando? Até agora falamos de igreja na sua dimensão do que ela é, como uma só com Cristo, na sua dimensão universal. Mas, em alguns momentos, Paulo saúda as igrejas. E, às vezes, de forma mais específica, a igreja que se reúne em algum lugar. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 16, 19. Já adiantando, o nosso desafio hoje é explicar, então, o que são as igrejas. O que é uma igreja? Quando o termo é usado de uma forma plural ou de uma forma que fique claro que eu estou me referindo a uma parte do todo que é a igreja. Complicou? 1 Coríntios 16, versículo 19. E aí, estão conseguindo compreender? Eu tenho a igreja, que é una, santa, apostólica e católica. É universal, é a união de todos os crentes em Cristo. E eu tenho, em algumas ocasiões, Paulo fala as igrejas, mas não seria mais fácil, talvez, gente, se Paulo não falasse isso? Por que tem isso? Por que tem essa flexão? É importante, então, voltar no que significa a palavra igreja, né? O Felipe trouxe aqui tanto o conceito de eclésia, quanto o conceito do hebraico de carral, que quer dizer, eu vou ficar com o do hebraico para essa explicação, que quer dizer um ajuntamento, uma assembleia, uma congregação. Então, a igreja é o povo de Jesus. A igreja é a assembleia dos redimidos. A igreja é a congregação de Jesus. Então, como é uma palavra que descreve um coletivo, por uma questão linguística, ela também pode ser aplicada para descrever um coletivo menor. Então, como existe a igreja de Jesus, também existe a igreja que se reúne na casa do Felipe. Amém? A palavra aceita essa flexão. Assim como eu poderia dizer o povo de Jesus e o povo de Jesus que se reúne na casa do Felipe. Então, por isso que a Bíblia, às vezes, fala de a igreja. Na maioria das vezes, quando Paulo fala da igreja, ele está falando da igreja. Una, santa, católica e universal. Apostólica. Mas, em algumas ocasiões, a gente percebe que há algo sendo endereçado a uma igreja em específico. Então, vamos ler aqui o texto. 1 Coríntios 16, 19. É um texto interessante porque ele vai ter os dois usos. Todo mundo encontrou? As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Então, nesse texto a gente tem duas menções de igreja que, claramente, pelo contexto, a gente consegue perceber que não está se referindo à Igreja Universal. Por quê? Porque está no plural. Então, se são as igrejas das províncias da Ásia, então Paulo está dizendo que na Ásia haviam várias igrejas reunidas em vários locais e elas estavam individualmente saudando os irmãos de Corinto. E Áquila e Priscila, junto com a igreja que se reúne na casa deles, também estavam saudando os irmãos de Corinto. O que nos leva... Poderia ler outros textos que têm o mesmo uso aqui, mas vamos seguir, né? O que nos leva à seguinte reflexão. O que é uma igreja? Já que a gente já entendeu, né, até aqui, o que é a igreja. Mas o que é uma igreja? Como essas igrejas locais devem se organizar? Como é essa manifestação? Porque a igreja é invisível, como a gente colocou aqui. A igreja universal, ela é invisível. Eu não consigo julgar quem faz e não faz parte dela. Porque é o povo que foi unido a Jesus através do Espírito Santo. Como que eu julgo isso? Jesus sabe. Eu não.
Acredito na confissão de fé de cada um. Mas ela é um povo invisível. Mas ela se expressa de forma visível. Em localidades. Agora, o que é? Como que deve... A Bíblia deixa orientações em relação a como uma igreja deve se parecer? Será que a Bíblia deixa orientações em relação a isso? Ela deixa? E se sim, a gente então tem que se esforçar para ser uma igreja local, para ser uma igreja visível, que está dentro dos parâmetros bíblicos para uma igreja local. Então esse é o nosso desafio hoje, entender o que é uma igreja local. E para a gente caminhar nesse desafio, nós vamos trabalhar uma citação de Greg Ellison, do livro Eclesiologia. Não se assustem, a gente vai explicar ponto a ponto da citação. Ela é útil porque está sistematizando o ensino que está espalhado na Escritura, visto que Paulo estava muito mais preocupado na época em explicar sobre a igreja. A gente não tem um capítulo da Bíblia onde tudo sobre uma igreja local foi falado. Então a citação vai nos ajudar aqui a entender, né, o ensino sistemático da Escritura, o ensino que é encontrado em vários livros da Escritura, do Novo Testamento, a respeito do que é a igreja, do que é uma igreja. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, e aí, Felipe, se você puder encaminhar, para quem não tiver no grupo. Então a gente vai trabalhar em cima dessa citação. Eu não vou ter tempo de defendê-la biblicamente, ok? Estou me apoiando aqui no material de um doutor da igreja, um teólogo, que, estudando as Escrituras, trouxe aqui no livro dele todas as justificativas de cada um dos pontos que a gente vai mencionar aqui. Para que a gente não leia um livro de 400 páginas juntos, eu vou pedir que vocês confiem um pouco em mim. Se tiverem alguma dúvida, procurem a gente, que a gente vai mostrar que tudo que foi falado está biblicamente também comprovado e amparado. Amém? Obrigado, viu? Legal. Então todos vão receber a citação, a gente vai trabalhar em cima dela hoje. Vou começar aqui, hein? A igreja é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, que foi incorporada ao seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Até agora o que a gente falou sobre a igreja universal. Ué. Desculpa, meu celular está no modo avião. Perfeito. Então, enquanto a citação vai chegando para todo mundo aí, deixa eu entrar numa justificativa aqui. Por que a gente está preocupado com isso, gente? Por que a gente está preocupado com entender a forma bíblica de viver a igreja local, a forma bíblica de ser uma igreja visível? E a resposta a isso está numa coisa que eu acho que talvez o Felipe comentou na primeira ou na segunda ministração, de que a igreja, ela dá visibilidade ao evangelho. Falamos sobre isso, não falamos? A igreja, ela é o evangelho visível. Ela dá visibilidade à boa notícia do evangelho. Assim como você dá visibilidade ao que você prega. Então vamos lá. Se você recebeu o evangelho, você é um filho de Deus, você agora é um cristão, você é um imitador de Cristo, você já... Bom, amém. Obrigado. Obrigado. Você, então, dá visibilidade à mensagem que você prega, à mensagem que você recebeu. A sua vida, ela dá visibilidade àquilo. Eu consigo enxergar amor? Amor não é algo que eu consigo enxergar. A não ser que for amor em ação. A não ser que eu veja uma pessoa amando. Então o evangelho é uma mensagem audível, mas na vida da igreja, o evangelho se torna visível. A vivência do amor de Deus que nós recebemos em Cristo e que somos ordenados a amar uns aos outros com o mesmo amor, isso se torna visível. A igreja, ela traz visibilidade à pregação do evangelho. Então por que é importante a gente ver se a gente está sendo igreja do jeito certo? Porque se a gente está sendo igreja de um jeito não bíblico, então que evangelho nós estamos deixando visível? Algum outro. Uma deturpação do evangelho. E um evangelho deturpado é mais preocupante do que uma outra religião. Você não vai encontrar nas escrituras Paulo amaldiçoando uma outra religião, um pregador de uma outra religião. Mas você vai encontrar Paulo dizendo que aquele que prega e anuncia um evangelho diferente do de Cristo Jesus, que seja anátema, que seja maldição. Então, se a gente dá visibilidade a um evangelho que se diz de Cristo, mas é um evangelho deturpado, nós estamos sendo para a cidade uma
maldição. É muito sério entendermos o que é uma igreja bíblica. É muito sério nos preocuparmos em viver como igreja, local, visível, da forma que a Bíblia orienta, para que nós não nos tornemos uma maldição para a cidade. Amém? Agora, então, com a citação, vamos entrar nesse processo de entender isso que temos tanta responsabilidade para viver. Todos receberam? A igreja é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporada ao seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Coisas que falamos, ok? A igreja é o povo, ela é as pessoas que foram incorporadas, mas ao mesmo tempo ela passa a ser um indivíduo. Por quê? Porque ela foi incorporada ao corpo do Messias, ao corpo do Cristo, através do Espírito Santo. Então ela é uma nova humanidade, ela é uma só pessoa com Cristo. Isso é a Igreja Universal. Mas essa Igreja Universal, ela consiste em dois elementos. A Igreja Universal é a comunhão de todos os cristãos que se estende desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda e abrange tanto os crentes falecidos que estão no céu ou no paraíso, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Essa Igreja Universal se manifesta em igrejas locais. E agora a gente vai falar em línguas estranhas. Caracterizadas por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaço-temporal escatológica. Não se assustem. Nós vamos explicar o que são essas 7 características e por que é importante. Ah, Rafael, mas você não podia substituir doxológica por para a glória de Deus? Poderia, mas o termo é menor, né, e vai ajudar aqueles que quiserem ir mais fundo nisso depois, saber com qual termo procurar mais sobre o assunto. A gente vai conseguir explicar aqui com toda certeza o que cada um desses termos quer dizer. Mas vamos antes continuar a citação, que vai ter algumas coisas mais fáceis para a gente olhar primeiro. Igrejas locais, então, têm outras características aqui importantes. Elas são lideradas por pastores, também chamados presbíteros, e servidas por diáconos. Elas buscam pureza e unidade. Elas praticam a disciplina eclesiástica. Elas desenvolvem fortes ligações com outras igrejas. Elas celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Elas são capacitadas pelo Espírito com dons espirituais para o ministério. Essas comunidades se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamar a palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar de pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra o mundo. Amém? Podemos encerrar? Vamos entrar então aqui nisso, gente. Olha que interessante. A gente precisa entender então o que é essa expressão visível, né? Quais são as características de uma igreja local bíblica, e para isso vamos aproveitar aqui as características listadas por Greg Ellison no seu livro Eclesiologia, que é uma sistematização, né, do que é essa igreja. Então vamos começar por alguns pontos mais fáceis aqui, antes da gente entrar nas 7 características de nome difícil. Primeiro ponto, as igrejas locais, elas se organizam, de acordo com as escrituras, de uma forma que elas são lideradas por presbíteros e servidas por diáconos. Então, pastores, a igreja apacentando, pastoreando as necessidades da comunidade, ouvindo problemas, reduzindo as murmurações, como é o caso em Atos, né? Estava havendo murmurações, alguém precisava lidar com aquilo. Enfim, vou deixar para o Felipe entrar nisso em algum outro dia, para ele poder sistematicamente tratar desse tema, que merece sim uma abordagem. Mas também temos aqui os membros, que têm uma responsabilidade de edificar-se mutuamente por intermédio dos dons espirituais. Então nós vemos na citação aqui essas 3 figuras. Se por um lado as igrejas são lideradas por presbíteros e servidas por diáconos, a igreja como um todo é formada de membros que todos eles têm a responsabilidade de se edificar mutuamente. Amém? Então ninguém é sem responsabilidade. Todo mundo tem a responsabilidade de estar edificando a igreja. A igreja está sendo edificada pelos seus próprios membros, através do Cristo que está edificando a sua igreja, está fazendo isso através da vida deles, através do Espírito Santo. Amém? Próxima característica, para a gente não ficar muito tempo nisso aqui, que talvez a gente entre mais a fundo nisso mais tarde. Buscam pureza
e unidade. Então, é uma característica de uma igreja local saudável buscar unidade. Isso é muito sério. É uma característica de uma igreja local saudável não buscar se apresentar como a única expressão saudável, por exemplo, porque isso é o contrário de buscar unidade. Amém? Há de se ver numa igreja local saudável um esforço de, apesar de identificar desvios teológicos no evangelicalismo brasileiro, lutar pela unidade. Isso é uma característica de uma igreja local saudável. E buscar a pureza também, tanto no sentido da pureza doutrinária, de estar vivendo de acordo com a doutrina que é puramente da palavra, quanto no sentido de pureza de santidade, de santificação moral e por aí vai. É uma característica, você vai ver, se você vê uma igreja onde as pessoas não estão buscando por pureza, embora não sejamos legalistas, nós não estamos condicionando pureza para que alguém se torne membro da igreja. Por quê? Porque senão não vai ter ninguém. Mas há uma busca coletiva por pureza. Isso é uma característica de uma igreja bíblica saudável. Próximo. Praticam a disciplina eclesiástica. Ponto importante que talvez também seja falado mais à frente com uma forma mais sistemática, porque é um ponto que merece ser bem explicado. Mas o que é isso? Jesus e Paulo... Disciplina eclesiástica não é colocar o irmão no banco quando ele fez uma coisa errada. Aí, embora a gente possa chamar de disciplina, mas na teologia e na Bíblia, quando a gente fala sobre disciplina eclesiástica, estamos nos referindo a quando Jesus e Paulo também ensinam que o irmão que resiste à autoridade da igreja e continua em pecado, depois em pecado consciente e público, depois de ser avisado que ele deveria parar de fazer isso 1, 2, 3 vezes, a igreja deve dizer para esse irmão claramente que ele não é um irmão. Isso é disciplina eclesiástica. Por quê? Para ele não pensar que é um irmão, e assim ele pode ter a oportunidade de se arrepender. Então a gente vê claramente Paulo ali, em 1 Coríntios, falando sobre um irmão que tinha um problema, estava dormindo com a madrastra dele, né, a esposa do pai. E Paulo manda que os irmãos afastassem ele da comunhão, declarassem para ele, porque ele já havia sido avisado que ele não devia continuar com aquela prática, ele estava continuando apesar de ser dito. Então que os irmãos dissessem para ele, olha, com essa prática, você não é um membro do corpo de Cristo. Mas em 2 Coríntios nós vemos o mesmo Paulo dizendo que o irmão tinha se arrependido e que era hora de reintegrá-la à comunhão. Então a disciplina eclesiástica, ela tem, por fim, o bem daquele que está sendo excluído. É uma linguagem que a gente hoje em dia tem dificuldade, porque a gente tem marcas aí nos últimos anos, nos últimos séculos talvez, esse termo, o irmão foi excluído porque estava em pecado. A gente tem marcas por quê? Porque isso foi mal feito. Porque isso às vezes foi feito sem seguir o procedimento que Jesus e Paulo ensinaram. Ou porque isso foi feito por desamor e não por amor. Mas é uma característica de uma igreja bíblica saudável praticar a disciplina eclesiástica. Por quê? Porque isso gera distinção. A igreja é chamada para dar visibilidade ao evangelho. Se eu não distingo, embora tem muitas coisas que a gente não vai conseguir distinguir. E aí a gente vai ser honesto em dizer que a gente não tem como distinguir. Por exemplo, o irmão está buscando pureza ou não? Não consigo distinguir. Às vezes é uma coisa muito do coração. Mas nós temos aqui casos graves. Casos onde o pecado é público, ele é óbvio e foi avisado não só por um líder, mas por todos os líderes da igreja num segundo momento e depois por toda a igreja num terceiro momento, de acordo com o que Jesus ensina. Essa distinção ela é importante para que a igreja, de fato, testemunhe para a sociedade do evangelho, como a gente colocou aqui no começo. Amém? Vale a pena falar mais sobre isso. Algumas pessoas, eu não conheço a história de todo mundo aqui, talvez tenha alguém até ferido com algo parecido com isso no passado, né? Mas é uma coisa que a Bíblia ensina, e quando é feito errado, realmente é terrível. Mas é um desafio de toda a igreja bíblica saudável não deixar de praticar o que a Bíblia manda, porque alguém praticou errado. Amém? Claro. Esse assunto, né, disciplina bíblica, dentro da eclesiologia, né, que é sobre a vida da igreja e tal, é algo que, inclusive, nós vamos ter ao longo dessa série de mensagens sobre igreja. A gente vai pegar um momento e vai aprofundar um pouco sobre isso, mas visto que o Rafa já trouxe isso, é importante pelo menos pontuar uma coisa. Eu gosto muito de observar a raiz etimológica de alguns termos.
Quando a gente pega a etimologia da palavra bíblica, da palavra disciplina, ela vem da mesma etimologia da expressão discípulo. Isso quer dizer que a disciplina, ela é apenas uma correção de rota a fim de formar um discípulo de Jesus. O mau uso disso em diversas igrejas locais, por conta da humanidade de pastores, de líderes, que nosso objetivo não é desdobrar esse assunto, mas não retira a validade do preceito bíblico. E em amor, tomar um irmão que está se desviando da retidão, da vida de discípulo de Jesus, e então dizer, meu amado irmão, eu preciso que você ouça algo, você está desviando da rota. Preciso que você retome aqui a caminhada. E aí você está cooperando para a formação de um discípulo de Jesus. Por isso que a pluralidade, como o Rafa disse, protege. Porque às vezes um pastor, um líder, ele pode ter um ranço pessoal com alguém e na pluralidade não haverá espaço para isso. Porque a disciplina bíblica será exercida por um corpo de líderes e irmãos mais experimentados a corrigir o curso de alguém a fim de que ele tenha vida em Cristo. E lembrando que o juízo de Deus, quando vem aqui na terra, glória a Deus. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade do arrependimento para a redenção. O pior é viver em obstinação aqui na terra e o juízo vir só na hora do julgamento do grande trono branco. Porque não haverá mais tempo para arrependimento. Amém, irmãos? Não, tá ótimo, tá ótimo. Maravilha, gente, vamos seguir. Daria para ficar mais no assunto, mas vamos seguir. Todos os assuntos dá para ficar mais, mas a ideia é apresentar características. Vamos lá. Desenvolvem fortes ligações. Outra característica de uma igreja bíblica saudável, ela desenvolve fortes ligações com outras igrejas. Afinal, se eu sou uma expressão de um corpo universal, como é que eu quero viver isso sozinho, né, gente? Como é que uma célula, vamos para um membro, né? Como é que um membro de um corpo vai viver sem relação com outro membro de um corpo? Então, uma igreja local, bíblica e saudável, ela reconhece que, por mais que tenhamos divergências, as demais igrejas locais são parte do mesmo corpo. Então, ela busca ter fortes ligações com outras igrejas. Essa característica de, não, nossa denominação não se mistura, nossa igreja não se mistura. Eu entendo, alguns irmãos às vezes têm isso por uma questão de querer preservar a pureza, mas às custos, às vezes, da unidade. Então, há uma característica das igrejas locais saudáveis e bíblicas, que é desenvolver fortes ligações com outras igrejas. Próxima característica. Celebram as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor. Então, são ordens claras de Jesus, né, de que nós devemos batizar aqueles que estão se juntando à igreja como rito que tem como significado a morte da pessoa e a união e o renascimento dela com Cristo das águas do batismo, agora unida ao corpo de Cristo. E a ceia do Senhor, que é o rito que mostra que nós estamos continuando, né, dentro dessa aliança com Ele e uns com os outros. Então, as igrejas são ordenadas por Jesus a fazer isso. Ele ordena, por isso que é uma ordenança, ele ordena, batizem os discípulos que vocês fizerem. E ele ordena, façam isso, a ceia, em memória de mim. É uma ordem. Então, igrejas bíblicas saudáveis obedecem essas ordens. E por último, aqui nas partes mais fáceis, se reúnem regularmente para adorar o Deus triuno, proclamar a palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular seus membros, cuidar de pessoas por meio de oração e contribuição, e posicionar-se tanto em prol do mundo quanto contra ele. Olha que interessante, só aqui que entrou se reúnem. Todo o resto pode ser feito também fora da reunião, né? Então, a igreja local, ela não existe só quando está reunida. A igreja local não deixa de existir quando nós encerramos esse momento aqui e vamos lá e passa a existir novamente quando a gente dá a voz de abertura a um novo. Não, a igreja local é esse povo que se reúne no local. E ele está vivendo a vida de igreja local espalhado. E quando se ajunta, e se ajunta regularmente, porque isso também é uma ordem bíblica,
que essas pessoas se ajuntem regularmente, eles adoram o Deus triuno juntos, proclamam a palavra, apresentam o evangelho a não cristãos, discipulam uns aos outros, cuidam de pessoas por meio de oração, mas não só por meio de oração, também por meio de contribuição, que também é uma ordem bíblica. E se posicionam tanto em prol do mundo quanto contra ele. Essa característica final é muito interessante. Uma igreja local bíblica, ela não está somente contra o mundo. É muito comum a gente ter essa experiência de ouvir muito falar nas coisas onde estamos contra o mundo. Não devemos amar o mundo e as coisas que nele há. Nós estamos contra os valores dessa era, mas estamos a favor do mundo, porque a igreja está aqui justamente porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e o seu Filho deixou a igreja, que é a plenitude de quem ele é, e está em missão, cumprindo a sua missão. Então a igreja ela não pode se posicionar somente contra o mundo. Ela tem o desafio de viver em tensão, de se posicionar a todo tempo a favor e contra o mundo. Quando há uma tragédia que não nos envolve, nós estamos orando para que Deus intervenha de alguma forma, porque nós estamos a favor do mundo, nós não queremos o mal, nós queremos que todos encontrem a redenção. A igreja tem o ministério da reconciliação, a igreja é o apelo. Paulo vai dizer que a igreja é o apelo, a igreja é a exortação de Deus para o mundo. Reconciliem-se comigo. Não tem como a igreja estar contra o mundo. Ela está simultaneamente contra e a favor. Contra nos valores que são praticados, que são contrários aos valores que Cristo nos ensinou, são contrários à lei de Cristo. E a favor, porque nós somos o apelo de Deus para a reconciliação do mundo com Ele. Amém até aí? Agora vamos entrar então nas 7 características com um nome difícil, para a gente continuar essa exposição. E, gente, lembrando, essa responsabilidade aqui de ter uma vivência de igreja local, bíblica, não é do Felipe, como atualmente o presbítero entre nós. Essa responsabilidade é de todos os membros. Então, essa responsabilidade, não achem que nós estamos aqui compartilhando responsabilidades somente para que vocês cobrem a liderança. Também é para isso. Mas é para que todos nós juntos possamos viver isso. Todos cobrem isso uns dos outros. Todos edifiquem-se mutuamente. Essa responsabilidade, ela é da igreja. A autoridade, ela é da igreja. Amém? Então, vamos entrar aqui em 7 características aqui de uma igreja bíblica. Uma igreja, então, local, ela é caracterizada por ser doxológica. Doxológica, o que quer dizer isso? Doxo fala de glória, né? Doxológica quer dizer que existe para a glória de Deus. Uma igreja local, bíblica, existe para a glória de Deus. E ela existe, eu vou dizer mais, exclusivamente para a glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória. Então, uma igreja local bíblica, ela existe exclusivamente para a glória de Deus. O que quer dizer isso, então, em termos do que não é igreja? Ela não existe para a glória de alguém. Ela não pode existir para a glória de um líder. Ela não pode existir para mostrar como um líder é um bom gestor. E talvez, de forma ainda mais importante e imperceptível, às vezes, ela não pode existir para a glória de si mesma. Quer dizer, olha como somos importantes. Somos a única igreja saudável na Serra. Somos a maior igreja do estado. E às vezes a gente acaba se orgulhando dessas coisas. Assim. E é natural para a gente, como humano, estar o tempo todo querendo roubar a glória de Deus. Então isso é algo que a gente tem que estar atento. Não atento do tipo assim, nossa, vamos agora observar todas as igrejas que não são doxológicas aqui ao redor. Não. Apontem os dedos para a gente. Vamos observar todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas para a nossa própria glória e para a glória do nosso grupinho. E não para a glória de Deus. Porque isso é desafiador o suficiente. Não sobra tempo, talvez, para olhar. Se a gente gastar tempo suficiente com isso, talvez não sobre tempo para a gente olhar para as igrejas que estão ao nosso redor, nesse aspecto. Então, em certo sentido, tudo que Deus fez é para a sua glória. Deus está no negócio de se fazer conhecido. Deus está no negócio de se doar à humanidade. A glória de Deus é a sua presença, é a sua própria
existência, porque Deus vive em estado de glorificação plena, porque o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Espírito ama o Pai, e eles estão ali numa dança de amor perfeita, eterna, que está expandindo através da igreja, e eventualmente chegará a todo o universo, porque o profeta fala que o conhecimento da glória de Deus cobrirá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Andrew Wright faz um comentário muito interessante no Surpreendido pela Esperança. Cadê o Salles? Como as águas cobrem o mar? As águas são o mar. Como as águas cobrem o mar? Então a glória de Deus ela vai nos cobrir como de alguma forma nós somos a própria glória de Deus quando nós vivemos isso. Né? A glória de Deus está se tornando uma conosco. Deus está preenchendo a igreja com a sua glória. E eventualmente ele preencherá o mundo todo com a sua glória. Esse é o tamanho da inclusividade da igreja. Ele está enchendo o universo com a sua glória. E a igreja existe para dar visibilidade para isso no momento onde isso ainda não é pleno. É forte isso, é importante isso. Nós não podemos roubar isso. Então a igreja é doxológica. Uma igreja local, ela deve ser doxológica. Existir exclusivamente para a glória de Deus. E o nosso coração vai querer roubar isso em algum momento. Amém? Segundo ponto, uma igreja local deve ser logocêntrica. Centrada no logos. Logocêntrica. E o logos na Bíblia é o próprio Cristo encarnado. Okay? No princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. É o próprio Cristo encarnado. Mas o logos também é a palavra. Porque a palavra, esse termo a palavra, ele é usado quase que intercambiavelmente no Novo Testamento para se referir tanto a Jesus quanto às Escrituras. Então, a igreja, ela é logocêntrica, ela é centrada. Uma igreja deve ser logocêntrica, centrada em Cristo e nas Escrituras. Centrada em Cristo. Tudo que ela faz é olhando para Cristo, é através de Cristo, é por meio de Cristo, é para Cristo. Até porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como cantamos aqui agora há pouco. Então, é tudo para Cristo. Inclusive, todas as metáforas entre Cristo e a igreja são de posse. A igreja pertence a Cristo. Ela é dele. Ele é o Senhor da igreja. Agora, e a palavra? Nós só acessamos a esse Cristo por meio das Escrituras. A nossa principal forma de acesso. Temos experiências com Cristo, às vezes sobrenaturais? Temos. Mas a principal forma de acesso ao Cristo é por meio do que dele foi revelado. E está escrito nas Escrituras. Então a igreja deve ser centrada no Cristo e centrada, por causa disso, centrada nas Escrituras, que dizem respeito a Ele. Então da onde vêm os ensinos da igreja? Como eu diferencio uma pregação de uma palestra? Alguém fez uma provocação recentemente. Se a gente pegar um trecho, né, de uma palestra motivacional e de alguma pregação motivacional, eu consigo diferenciar? Se eu não consigo diferenciar, é um problema. Eu deveria conseguir diferenciar. E qual que é a principal diferença? O ensino deve vir da palavra. A igreja deve ser logocêntrica. A gente não tem direito de sentar aqui, né? Hoje é sentado, talvez algum dia seja em pé, não sei, enfim. A gente não tem direito de pegar a palavra aqui, no meio do encontro da igreja, e trazer qualquer concepção que não tenha sua origem na palavra. Nós podemos ter nossas opiniões, nós estudamos outras coisas, estudamos outras ciências, e às vezes podemos até num momento de aconselhamento trazer uma coisa e claramente dizer que isso não é das Escrituras, é uma interpretação, é uma coisa que a gente considera também correta. Enfim, nós não estamos dizendo que não devemos estudar outros materiais, devemos. Mas para a igreja, as Escrituras bastam e são suficientes. E elas têm autoridade, inclusive, para mostrar que outros materiais não estão. Bom, elas têm autoridade quando bem interpretadas. Aí tem uma polêmicazinha, mas quando bem interpretadas, as Escrituras têm autoridade para, inclusive, dizer que outros materiais estão errados. Porque elas são a nossa autoridade. A autoridade no meio da igreja, ela é de Cristo. Okay? Só quem tem autoridade é Cristo. Os presbíteros exercem, né, a liderança na intenção de trazer os conselhos de Cristo, os princípios que Cristo ensinou
as orientações que Cristo deixou e que estão contidas aonde? Na palavra. Então, a autoridade no meio de nós é só de Cristo, então ela é só da palavra. Nós não temos autoridade de dar nenhum ensino e nenhuma orientação que não venha da palavra. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes, se a gente não... E isso leva a gente a ter uma obrigação, gente, de estudar a palavra com muita veemência. Porque isso não nos dá o direito, por exemplo, de fazer uma alegoria, às vezes, que a palavra não tinha intenção de fazer. Então, pegar uma história bíblica, seja do Antigo Testamento ou mesmo uma parábola de Jesus, e explicá-la de uma forma que não é a intenção original da própria palavra. Por quê? Porque aí eu pareço estar dando o ensino da palavra. Mas, na verdade, eu tomei a liberdade de montar a alegoria que eu quis. E, às vezes, alguém vai até argumentar, não, mas essa alegoria quem me deu foi o Espírito Santo. O problema com isso é que aí você tem 35 pregações diferentes na mesma parábola com alegorias diferentes. E aí não é nem que eu duvide do Espírito Santo ser capaz de revelar a intenção, é só que, na dúvida, a gente fica com a intenção primordial do autor. A gente fica só com que a palavra é clara. Nós não temos autoridade nem mesmo de montarmos alegorias em cima da palavra a partir daquilo que eu acho certo. E como eu falei, o coração é enganoso. A gente fica tentado a fazer esse tipo de coisa, né? Como pregador, como pessoa ensinando. Amém? Então, uma igreja bíblica, ela é logocêntrica, ela é centrada em Cristo e nas Escrituras. Há uma preocupação muito forte de não trazer nada que não seja bem amparado pelas Escrituras. Por isso, eu mudei ao trabalho aqui de no começo explicar que essa citação aqui é uma forma de sistematizar o ensino das Escrituras. E que a gente pode amparar isso com mais tempo. Amém? Claro. Rafa trouxe essa linha aí falando sobre uma igreja, ela tem que ser logocêntrica, né? Irmãos, isso é tão importante, porque se a gente enxerga que uma igreja local, ela precisa ser logocêntrica, a gente então trata, e eu vou falar isso com muito temor, irmãos, mas também com muita firmeza. Nós precisamos tratar sobre sonhos, visões, palavras de conhecimento, impressões, tudo isso submisso às Sagradas Escrituras. Amém ou não, gente? Amém. Por quê? Porque nós já presenciamos coisas, como por exemplo, alguém se levanta e diz, a profetisa fulano de tal teve um sonho e a palavra para a igreja no ano de 2000 e lá vai bolinha, é isso daqui. Irmãos, não. Porque as Sagradas Escrituras não nos sustentam nesse tipo de abordagem. Amém ou não? Nós não podemos conduzir o rebanho do Cristo com base em algo que uma pessoa recebeu e que eu não encontro respaldo nas Sagradas Escrituras. O que nós entendemos é que alguém pode, eventualmente, receber uma palavra do Senhor, encaminhar essa palavra a um conselho de anciãos experimentados, para que coletivamente possam, segundo o prisma das Sagradas Escrituras, avaliar aquilo como sendo uma direção do Senhor e ir tateando algo, mas não também afirmar categoricamente e avançar nessa direção. Por isso, de novo, a importância da pluralidade. Né, irmãos? Legal, cara. Uma frase do Asaf que eu descobri recentemente, Asaf Borba, né? O novo de Deus é o de novo de Deus. Deus está falando a mesma coisa. Através das Escrituras há 2000 anos, Deus está fazendo a mesma coisa. Ele está edificando a sua igreja para ela atuar em prol do mundo e contra o mundo até que ele restaure todas as coisas. Então é isso que Deus quer. O que Deus está fazendo na nossa geração? É isso. Às vezes de uma forma mais específica, né? Mas é isso. Deus está fazendo a mesma coisa. Amém? Outra característica então aqui. A igreja deve ser pneumodinâmica. Pneumo é a palavra para espírito no grego, né? Dinâmica tem a ver com movimento. Então a igreja, ela é gerada, reunida e empoderada pelo Espírito. Então, quem move a igreja? O Espírito. Quem gera a igreja? Quem gera a conversão? Quem é que move os corações a efetivamente aceitar, né, a obra de Cristo na cruz? O Espírito Santo.
Quem é que reúne essas pessoas para viverem juntas? O Espírito Santo. Quem é que dá a capacidade para essas pessoas de pregarem o Evangelho? O Espírito Santo. Quem é que traz saúde à vida da igreja? O Espírito Santo. Tudo que acontece na igreja, ao menos deveria ser gerado e impulsionado pelo Espírito Santo. Então a igreja é gerada, reunida e empoderada pelo Espírito Santo. Ela nasce do Espírito. Então uma igreja local, agora trazendo isso para o contexto de igreja, né? Uma igreja local ela deve nascer de um desejo do Espírito de que uma igreja local nasce. De um ajuntamento de pessoas que o Espírito promove. E de forma até mais específica, né? Que já nasce como parte do corpo. E não separado para juntar mais tarde. Então já nasce aliançado com o restante do corpo de Cristo. Senão a gente já nasce sem união, a gente já nasce em desunidade. Então uma igreja, o corpo de Cristo é um organismo, voltando para a igreja universal. É um organismo, é uma pessoa. Quem dá crescimento ao corpo é a vida do corpo, e a vida do corpo é o próprio Espírito Santo que está fluindo, levando vida de um lado para o outro. Então é o Espírito que dá o crescimento. E é o Espírito, então, que gera a igreja, que reúne a igreja, que empodera a igreja. Então, o que deve reunir-nos como igreja local? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que coloca no coração de cada crente o desejo por comunhão, o desejo por ajuntamento, o desejo por estar junto com seus irmãos que também professam a mesma fé, o desejo de encontrar-se com o Cristo no outro. Esse desejo que tem no coração de cada um aqui que se moveu mais um domingo a estar aqui em comunidade, é um desejo do próprio Espírito Santo. É Ele que nos faz. É Ele que nos leva, né, a desejar aquilo que Deus ordena. Amém? Então, o que deve reunir a igreja? O desejo que o Espírito Santo coloca por comunhão e por realizar aquilo que Ele está realizando. O que não deve reunir a igreja? Falamos um pouco sobre isso mais cedo. Uma boa programação. Só que o problema é o quê? Que uma boa programação é capaz de reunir um grupo de pessoas. E a gente, novamente, não vamos olhar para outras igrejas e criticar a programação deles. A gente tem que ter o cuidado de não nos tornar um grupo de pessoas que se reúnem em prol de uma boa programação, de um bom evento, de vantagens sociais, de uma pregação motivacional. A gente não deve se reunir por isso. A gente deve se reunir porque o Espírito Santo nos colocou um desejo de viver família. E para manter isso, manter essa pureza, né, a gente tem que tomar cuidado, né? Até mesmo no como organizar as programações. Enfim, a igreja é reunida pelo Espírito e não por uma boa programação. Nós somos reunidos pelo Espírito, inclusive, e não atraídos por uma vantagem pessoal. Porque todo mundo é passível de ser atraído a uma vantagem pessoal. Gente, vocês entendem que isso diferencia o que leva uma pessoa a fazer parte de uma igreja do que leva uma pessoa a fazer parte da maçonaria? Diferencia o que leva uma pessoa a fazer parte de uma igreja ao que leva uma pessoa a fazer parte de uma comunidade. Comprar um acesso a um mastermind, comprar um curso online para fazer parte de uma comunidade. Vocês entendem que é isso que diferencia? É que os seres humanos se reúnem por inúmeros motivos. Nós nos reunimos como torcida organizada. Para torcer por um time que nada tem a ver com a nossa vida às vezes. Nós nos reunimos por coisas que nos são úteis. Nós podemos ser atraídos por coisas que nos são úteis. A igreja, ela é reunida pelo Espírito. Ela não é atraída porque é gostosinho estar aqui. Ela não é atraída, embora seja gostosinho estar aqui, né? Ela não é atraída, ué. O Espírito Santo é bonzinho, ele não nos reúne para fazer uma coisa ruim. Ela não é atraída para que possamos ouvir uma pregação que vai nos motivar a ter 7 dias de vitória. Né? Ela não é atraída por esses métodos, embora esses métodos vão nos atrair, gente. Eu escuto conteúdo motivacional. Eu escuto para... Não é nem para isso. Eu escuto... Não é pecado, gente. Eu escuto para eu estar motivado a trabalhar. Trabalhar 9 horas por dia com foco, eu já percebi que quando eu escuto alguém que briga comigo porque eu não sou focado, eu sou mais focado. É útil para mim. É útil. Esse não. Enfim, né?
tá até difícil, não é, ouvir conteúdo motivacional, porque muitas vezes eles misturam o conteúdo religioso e acaba estragando, né? Fazia às vezes um bom trabalho motivacional, aí entrou no religioso e estragou tudo, a gente para de ouvir. Né? Enfim, o ponto é que não é pecado ser atraído por uma metodologia de desenvolvimento pessoal, é só que a igreja não é isso. A igreja não é isso. Lembrando que, assim, falando aqui falei o nome do irmão lá, mas é um dom, cara. Aqui a gente fala de conteúdo motivacional, né? Sim. O encorajamento, ele é um dom. Com certeza. 1 Coríntios, sei lá, acho que é 12 ou 13, fala Sim. sobre os dons, vários dons, o encorajamento, encorajar. Aí se o irmão usa isso de maneira deturpada, é outro que é. Sim, sim, com certeza. Né? Então nós não somos atraídos por vantagens pessoais, nós somos reunidos pelo Espírito Santo justamente para que a gente possa se doar. Porque se a gente for atraído por vantagem pessoal, então a gente vai querer só comer do corpo de Cristo sem compartilhar do nosso. Amém? Então quem vem atraído por vantagem pessoal logo desiste. Né? Porque vai ouvir um monte de pregação que só bate na carne, né? Que só esmaga a carne, que só fala que você não pode viver para si mesmo, uma hora ou outra a pessoa vai desistir. Mas quem é reunido pelo desejo do Espírito de participar do corpo de Cristo, vai ver beleza nisso, no se repartir. Amém? A igreja é pactual, gente. Próximo ponto, a igreja é pactual. O que quer dizer isso? Ela existe para uma relação de aliança e ela existe dentro de uma relação de aliança. Então, Deus tem uma aliança. Deus tem um compromisso de formar para si um povo que é um povo que está aliançado com ele. Um povo que é dele, sua propriedade particular e exclusiva. O casamento é muito útil porque o casamento, como a aliança que nós fazemos com nossos cônjuges, serve justamente ao propósito de Deus de nos mostrar o que é viver em aliança, porque Deus tem uma aliança com um povo. Então, o que quer dizer que a igreja é pactual? Ela existe para essa aliança e dentro dessa aliança. Então a igreja é esse povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Que Pedro vai aplicar aquilo que foi dito para Israel, nação santa, povo de propriedade particular, à igreja. Ela existe dentro dessa aliança e ela é esse povo que está aliançado com Deus. Pertence a ele. A aliança prende, né? A dificuldade de muita gente com casal, não quero perder minha liberdade. A aliança prende. Agora eu pertenço a alguém. Mas fica pior, né? Porque a igreja ela pertence a Deus e pertence uns aos outros. Nós pertencemos a Deus. E nós temos também uma aliança uns com os outros, porque estamos todos dentro dessa aliança. Então nós conjuntamente pertencemos a Deus e uns aos outros. Até que todos sejam um e Cristo seja tudo em todos. Não fica pior, né? Fica melhor. Para quem consegue ver a beleza disso. Mas para quem o Espírito Santo não abriu os olhos ainda, é perder sua liberdade. Agora eu estou dentro de um pacto. É forte. Estou dentro de uma aliança. Eu sou o povo de propriedade particular de Deus. Eu pertenço ao Felipe. Eu pertenço ao... Eu não posso negar servir o Júnior com aquilo que Deus me deu para servir o Júnior. Nem ele pode negar. Nós pertencemos uns aos outros. É forte isso, né? E fala também do pacto de membresia, fala também de ser membro de uma igreja local, inclui, quando você define, eu sou um membro dessa igreja local, eu estou dizendo, eu pertenço a esses irmãos aqui, e nós juntos pertencemos a Deus. É forte. Nós somos libertos. Ué, não foi para a liberdade que Cristo nos chamou? Mas a aliança não dá uma impressão de que eu perdi minha liberdade? É que a verdade é que eu posso ser escravo de mim mesmo, ou escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo é melhor. Então, liberdade é eu pertencer ao Deus eterno, que é amor, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, que está fazendo todas as coisas para o louvor da sua glória, uma glória da qual ele nos faz parte sem merecermos. Você quer liberdade para viver do seu jeito ou você quer isso? Enfim, nós somos libertos para uma relação de aliança. Libertos de nós mesmos. Libertos de ter que viver do nosso próprio jeito. Um jeito que inequivocamente vai levar à solidão, decepção, depressão. Que é o caminho de quem quer viver sozinho. Como todos querem, na verdade, e às vezes se unem por necessidades mútuas.
Mas a igreja é um povo aliançado por um Deus que não precisava de nada. Mas quis um povo para ter comunhão perfeita entre si e com ele, assim como ele é comunhão perfeita em si mesmo. Gente, isso é muito lindo. Mas vai limitar sua liberdade de viver para si mesmo. Vai destruir sua liberdade de viver para si mesmo. Então é um povo pactual. Um povo que está aliançado. Inclusive as ordenanças servem para isso. Para que a gente celebre a aliança, reforce e continue celebrando e... Como que é a palavra quando eu quero reconfirmar um contrato? Reafirmando essa aliança, enfim. Não era essa, mas serviu. O batismo, então, é quando eu entro nessa aliança pactual com Deus. Eu morro para mim mesmo. Como Cristo morreu na cruz. E me levanto das águas batismais, né? É mais bonito se eu falar as águas batismais, né? Do que a água da piscina. Me levanto das águas batismais como um novo homem, agora empoderado pelo Espírito a viver de forma pactual, pertencendo a Deus e uns aos outros. Amém? Isso é o significado do batismo. E na ceia, eu estou reforçando novamente a minha aliança com Deus, mas também a minha aliança uns com os outros, porque agora eu parto o pão e dou graças. O pão é partido, ele é repartido, e todos comemos do mesmo pão. Então, um texto muito pouco lido em culto de ceia, mas que é um dos meus preferidos, não somos todos o mesmo pão. Paulo fala isso, um capítulo eu acho que antes daquele texto que é mais lido, né? O pão que comemos, né? Não somos todos o mesmo pão. O cálice que abençoamos não é o cálice da comunhão. Não somos todos membros do mesmo pão, do mesmo corpo. Então a ceia traz essa consciência de pacto. É um pão. É uma coisa só. Entendeu? Está sendo repartida, mas é um pão. O cálice que nós abençoamos é o cálice da comunhão. Daí a dinâmica, né, das igrejas primitivas e de algumas que fazem até hoje, apesar dos problemas higiênicos, de todos tomarem no mesmo cálice. Na verdade, a gente não faz isso para evitar a questão higiênica. Mas provavelmente, originalmente, a ceia era tomada assim, e algumas igrejas históricas tomam assim até hoje. Todos do mesmo cálice. Para significar isso, é um só cálice, é o mesmo sangue, que flui a um só corpo. Né? Então é pactual. Uma igreja local deve mostrar. O que quer dizer que uma igreja local deve ser pactual? Isso deve ser visível. Que os membros dessa igreja local têm uma aliança com Deus e uns com os outros. Não dá para fugir disso. A liberdade deles de viver para si mesmo está comprometida, está destruída. Agora eles vivem de forma pactual. Amém? Próxima característica, confessional. É confessional. É um grupo de pessoas que confessa a mesma fé. É um grupo de pessoas que confessa uma mesma coisa, uma mesma fé. Primariamente, a fé de que Cristo Jesus nasceu da Virgem Maria, né, viveu uma vida sem pecado, foi morto por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e é agora o nosso Senhor, é o Senhor da igreja. Então nós temos essa mesma fé, nós confessamos a mesma fé. Não dá para ser membro de uma comunidade local sem acreditar nessas coisas. Então um povo, né, confessional é um povo que confessa a mesma fé, primariamente, a existência e o senhorio de Cristo. A história, a sua ressurreição, seu nascimento virginal e o seu senhorio sobre nós. Primariamente é isso que é inegociável, não dá para negociar isso. Né? E também, de forma óbvia, doutrinas bíblicas historicamente aceitas ao longo de 2 milênios de igreja. Porque é isso que nos une à Igreja Universal. Não faz sentido eu dizer que nós somos uma comunidade confessional que faz parte da Igreja Universal e a gente confessar doutrinas que são inovações teológicas que ao longo de 2 mil anos de igreja ninguém nunca pensou. Uma igreja que confessa publicamente todos a mesma fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e doutrinas bíblicas historicamente aceitas pela igreja. A gente não é igreja só com os vivos, a gente é igreja também com os mortos, como a gente colocou aqui, embora eles estejam lá descansando em Cristo. Né? Nós somos igreja também com os mortos. Então a igreja confessa doutrinas bíblicas aceitas. Uma igreja bíblica saudável, quer julgar uma igreja bíblica saudável? Ela confessa doutrinas bem aceitas ao longo de 2 milênios. Ela evita, a todo custo,
inovações teológicas. Amém? Faz sentido isso para vocês? É até uma coisa interessante, né? O Espírito Santo não ia deixar a igreja desprovida da verdade por 1.800 anos. Para 200 anos atrás revelar o que faltava. Entendeu? Não ia fazer isso. Muito menos vai fazer agora. Agora, em 2022, com o surgimento da família Betânia, agora sim. Não, com 2.000 anos de história da igreja, a gente tem que estar ligado nessa história. E a confessionalidade fala tanto da gente estar ligado com Cristo, por confessar todos a mesma fé em Cristo, quanto estar ligado com a igreja por confessar doutrinas bíblicas saudáveis. Inclusive, logo será formalizada a nossa confissão de fé, né? Para que todos possam ler e confessarmos juntamente. Amém? Outra coisa interessante da confessionalidade. O fato de confessarmos a mesma fé em Cristo, nas Escrituras e em doutrinas bíblicas saudáveis, inclusive é até interessante reforçar essa ordem, em Cristo, por causa de Cristo, nas Escrituras, por causa das Escrituras, em doutrinas bíblicas saudáveis. Essa é a ordem da nossa confessionalidade. Nossa fé é primariamente em Cristo, por causa dele nas Escrituras, doutrinas bíblicas saudáveis. Amém? Por causa disso, nós somos um povo que tem a mesma cosmovisão. Nós temos a mesma noção de criação, queda, redenção e consumação. Nós carregamos os mesmos conceitos de quem Deus é, o que é o pecado, o mundo caiu no pecado, como Deus está redimindo o mundo, o que Ele está fazendo e qual é o futuro da humanidade. Nós temos esses pontos em comum. Por quê? Porque confessamos a mesma fé em Jesus, nas Escrituras e no que elas dizem. Amém? Então isso fala da confessionalidade desses irmãos que fazem parte de uma igreja local. Missional. Essa igreja é missional por quê? Porque ela existe como e para a missão de Deus. A igreja é missional porque ela existe como e para a missão de Deus. Ela é, em certa medida, a missão de Deus. Cristo veio edificar a sua igreja. Ele está dando para o Pai um povo de muitos filhos à sua imagem e semelhança. O Pai está dando para o Filho uma noiva. O Filho e o Pai estão dando para o Espírito uma habitação. Então a missão de Deus, ela está entranhada com a igreja. Então ela existe como parte da missão de Deus. E ela existe para a missão de Deus. Porque a missão do Cristo está sendo continuada, ela foi dada à igreja. Deus agora, através da igreja, está executando a missão do Cristo de mostrar quem Ele é, de dar visibilidade a quem Ele é e reconciliar o mundo, como já colocamos aqui no começo. Amém? Então a igreja, ela está em missão. A igreja não faz missões. Embora não tenha problema a gente usar essa nomenclatura quando a gente está dizendo que o irmão foi fazer uma missão, não tem problema. O ponto é que, se a gente for ser mais bíblico aqui com o termo missão, a igreja faz parte da missão de Deus, ela é a missão de Deus e ela está em missão. Porque ela está executando a missão de Deus. Então qual que é a sua missão? Pessoal, não é um mistério, não precisa orar muito para descobrir. É executar a missão de Deus. Pessoas diferentes vão fazer isso de forma mais específica. A cada um Deus deu uma graça específica para algo específico, enfim. Mas não tem muito mistério. A missão é a missão de Deus. Deus está fazendo a sua família. Deus está edificando a sua família, a sua igreja. Amém? Nossa missão é colaborar com isso. A igreja ela é o agente dessa missão no mundo. Então a igreja é submissa a Cristo. Ela é a esposa de Cristo. Ela cumpre a missão do Cristo. Então, se a gente for mais específico, acaba que a igreja da missão, como a gente colocou aqui algumas pregações atrás, tem a ver com edificar a si mesma. Tem a ver com estar se tornando quem Deus a fez para ser. Tanto através, e é nesse ponto que a gente tem que ter cuidado, tanto através de ações para fora, né, de discipular, de evangelizar, de expandir, né, quanto através de ações internas, porque nós não somos perfeitos ainda e estamos crescendo em santidade. Então a igreja deve se concentrar tanto em se tornar pura, santa, perfeita, em fortalecer relacionamentos, em ser esse povo que se ama com o amor de Jesus e que ama um ao outro como Ele nos amou, que é de forma sacrificial, tanto quanto ela deve se concentrar em trazer mais gente para essa relação de amor. Se a gente foca em um aspecto em detrimento do outro, a gente para de cumprir a missão, entendeu? Se a gente foca só em quem está aqui, né? Agora vamos viver essa comunhão gostosa aqui, esquece, não entra mais ninguém. Se entrar mais alguém aqui, vai ficar mais difícil da gente ter comunhão e tal.
a gente parou de cumprir a missão. E se a gente foca só em evangelizar, em trazer mais gente e tal, e não foca em ter relacionamentos saudáveis, em amar uns aos outros com o amor de Cristo, acaba que as pessoas estão entrando por uma coisa que não é a igreja. Amém? Acaba que eu estou trazendo gente para uma coisa que não é a igreja. Então a igreja ela é missional, ela existe para e como a missão de Deus. E ela está em missão, ela está realizando no mundo a missão de Deus. E por último, para os que estavam preocupados de ter mais 4 coisas, não tem. Por último, a igreja ela é espaço temporal escatológica. Parece mais difícil essa, mas não é. Tá? Ela existe no tempo e no espaço. Ela é espaço temporal. A igreja local ela existe no tempo e no espaço. Ela está em um determinado tempo, em um determinado espaço. Então a igreja que se reúne na casa do Felipe, por exemplo, ela está reunida aqui na Serra, né, e ela se reúne de domingo em domingo, ela se reúne, ela está espalhada ao longo da semana. A igreja existe na era que nós existimos. E nós estamos vivendo, inclusive, em situações específicas que são diferentes da situação que a igreja local na casa de Priscila e Áquila viveu. Então, cada igreja local, pelo fato dela ser espaço temporal, cada igreja local vai ter que cumprir a sua missão de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque ela está num espaço diferente, num tempo diferente. Só que tem uma coisa que une, ela é espaço temporal escatológica. Ela aponta, escatológica é futuro. Últimas coisas, escatom, últimas coisas, futuro. A igreja, ela aponta para o futuro de Deus, para o futuro que Deus já prometeu. A restauração de todas as coisas. O reino eterno de Jesus sobre a criação redimida. Ela aponta para isso. Então a igreja, ela é o sinal presente, num tempo presente, numa realidade presente, com características, ela tem o desafio de ser o sinal presente nesse tempo de uma realidade futura. Ela tem o desafio de ser para o mundo um sinal de qual vai ser a realidade futura. Então, se Deus promete que na realidade futura todas as coisas haverá justiça plena através do reino de Cristo, a igreja é uma comunidade onde a gente aponta para isso e a gente demonstra justiça. Tanto através de viver de forma justa, quanto através da justiça do Antigo Testamento, que é a misericórdia. Fazer obras de justiça em prol daqueles que não têm, por exemplo. Enfim, justiça é um tema que dá para falar umas 8 horas também. Então a igreja ela vai apontar para essa realidade vindoura. Se Cristo promete que o povo dele é um povo que vai se amar, que vai ser um só. Em João 17 a gente tem Jesus orando, né, para que todos sejam um. Gente, o Pai vai responder a oração de Jesus. Aqueles que não acreditam, né, não, a igreja é muito desunida, não vai, a unidade não vai. Gente, o Pai vai responder a oração de Jesus. Jesus orou por uma igreja unida, ela vai ser unida. Haverá sobre a terra um povo que é tão unido quanto o Pai e o Filho é unido. E todos serão um em Cristo Jesus. Isso vai acontecer. Por ocasião do retorno de Cristo? Sim, mas não vai ficar ruim até lá, né? A gente vai evoluindo até lá. A gente não quer, pelo menos, que fique ruim até lá, né? Bom, o ponto é que a igreja hoje, ela já dá sinal disso. Hoje, no presente, no tempo presente, ela já está apontando para essa realidade futura de um povo restaurado, um povo pacificado, um povo que se ama. Então ela vive nesse espaço, nesse tempo, e ela tem o desafio de, nesse espaço e nesse tempo, apontar para a era vindoura. Esse desafio vai ser realizado de forma diferente por igrejas em diferentes eras. Amém? Mas esse é o nosso desafio. Amém? 7 características, revisando então, ó. Doxológica, a igreja local deve existir exclusivamente para a glória de Deus, não para a glória de alguém, nem para a glória de si mesmo. Logocêntrica, a igreja local deve ser centrada em Cristo e nas Escrituras, não em uma pessoa, não em outro material, não em outra forma de ensino. Pneumodinâmica, a igreja deve ser gerada, reunida e empoderada pelo Espírito. A igreja local deve ser gerada, reunida e empoderada pelo Espírito Santo, e não pelo nosso desejo mútuo de ganhar vantagens pessoais. Pactual, a igreja existe e ela só existe, só é igreja se houver uma relação de pacto com Deus e uns com os outros, porque Deus nos colocou dentro de um pacto com si mesmo e uns com os outros. Então a igreja existe para e dentro de uma relação de aliança. Confessional, a igreja confessa a mesma fé. Ela confessa que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador, e ela confessa doutrinas bíblicas saudáveis que a ligam com toda a igreja universal. Missional, a igreja existe como e para a missão de Deus.
espaço temporal escatológica, a igreja existe no espaço e no tempo e está orientada por uma esperança futura. A igreja é um sinal presente de uma realidade futura. Amém? Todo mundo decorou? 7 características, então, aqui, gente, de uma igreja local bíblica. Obviamente, gente, isso aqui é um ideal, né? A gente quer viver isso. Novamente, isso aqui não é para que a gente julgue outras comunidades. Embora, se você algum dia, né, tiver numa situação, onde eu moro, não sei como que eu vou escolher um lugar para frequentar, então tá aí um bom parâmetro. Tentar procurar por essas características. Tá aí um bom parâmetro. Então, mas de forma geral, essa pregação não é para que a gente vá julgar outros lugares, é para que a gente se esforce por ser uma igreja local bíblica. Amém? Amém, irmãos?